visto aqui, pelo menos das vezes em que eu tenho tido a oportunidade. Outra vez, da última vez, 2 semanas atrás, eu li aqui com vocês uma oração extraordinária, que teve como resultado uma chacoalhada extraordinária naquele lugar onde estavam os que oraram. Hoje, pulando vários capítulos, eu gostaria de ler com vocês aqui o texto de Atos, capítulo 16. Com uma certeza muito grande, toda vez que a gente chega aqui, um pastor, tal como eu, nessa noite, para ler um texto da Escritura, a convicção é de que o Senhor, seu Espírito, haverá de falar e abençoar o coração de vocês e o meu próprio. Mas hoje, de maneira muito particular, dadas as circunstâncias vividas de conhecimento geral, e as que só você conhece, me veio uma convicção muito grande de que eu deveria ler esse texto e apresentá-lo aqui nessa noite com vocês. Em seguida a gente orar. Certeza absoluta de que o Espírito do Senhor haverá de enquadrar você nessa passagem tão especial, trazendo para o seu coração bálsamo, graça, vida, libertação pelo seu poder e por sua palavra. Atos, capítulo 16, a partir do verso 19. Atos, capítulo 16, a partir do verso 19. Você, por gentileza, fique de pé mais um minutinho para a gente ler aqui esses versos seguintes. O relato de uma das situações, 7 ou 8 situações relatadas aqui no texto de Atos dos Apóstolos, em que a prisão acabou acontecendo na vida de alguns, em particular dos apóstolos. Nesse caso, Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Verso 19. Vou ler com vocês acompanhando, mas só para você entender. Paulo chegara a Filipos com mais 3 amigos. Lucas, que é o que relata essa história, Timóteo e Silas. E já algumas coisas extraordinárias vinham acontecendo nessa cidade, mas em particular o que acabou resultando na sua prisão. É que durante vários dias, enquanto estes 4 amigos, discípulos do Senhor, ao lado de outros, se dirigiam a um certo lugar de oração, uma mulher, possessa, segundo o texto indica, de um espírito maligno, um demônio adivinhador, insistia em evangelizar. Uma coisa estranha, que esse era um demônio evangelista. E ele, atrás de Paulo e Silas, dia após dia, dizia uma grande verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mensagem sem nenhum tipo de erro, exceto o fato de que procedia de um demônio. E Paulo, incomodado com aquela situação, o texto diz que essa era uma adivinha que dava grande lucro para os seus senhores, por conta da sua capacidade de adivinhar. Paulo expulsou aquele demônio e a mulher se viu totalmente livre, possivelmente uma mulher grega, e nesse quadro, nessas circunstâncias, é que Paulo e Silas são presos, conforme o que você vai ver aqui comigo a partir do verso 19. Se vocês ficarem aqui tanto tempo de pé, você já vai se assentar. Verso 19, então. O texto diz assim: vendo os seus senhores, os que eram os donos daquela jovem possessa de um espírito maligno, adivinhador, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, onde havia o mercado central em Filipos, e onde as grandes questões eram debatidas e discutidas. A presença das autoridades. Verso 20. E levando-os aos pretores, que eram os magistrados locais, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se
a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, foram presos na parte mais segura da cadeia, e vocês viram de que modo? Com os pés amarrados a um tronco, situação nada confortável. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam uma cena surreal, um culto acontecendo dentro da prisão de Filipos, em que os pregadores, dirigentes de louvor, estavam com os pés amarrados a um tronco, e os demais companheiros de prisão de cela, ouvindo aquele culto estranho, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, não só de Paulo e Silas, mas de todos. Uma bênção que se espalhou para todos os presidiários ali, companheiros de Paulo e Silas. Verso 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Palavra inspirada pelo Espírito do Senhor. Que Ele mesmo lance no seu coração, no meu coração, no nosso coração, luz para que a gente possa entender os seus termos e abrir a nossa vida para a aplicação que caiba nessa hora para o nosso coração. Vamos orar mais um minutinho. Senhor, visita-nos agora. O Senhor já nos tem visitado. Tão bom estar nesse ambiente em que há liberdade do Espírito de Deus. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Rogamos que o Senhor cesse na nossa mente, nas nossas almas, no nosso coração, todo tipo de ruído que não venha da tua parte, de modo que estejamos todos prontos a ouvir-te a voz por meio da tua palavra inspirada, infalível e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez melhor do que eu, muito melhor, para falar de um texto como esse, seria o nosso querido pastor José Dilson, que viveu literalmente uma situação assim, escrita num livro. Sugiro que você compre o livro dele, leia, você vai ser super abençoado, eu tenho certeza. O texto de Atos é, como você bem sabe, uma história fascinante, extraordinária, do avanço da Igreja de Jesus no meio de muitas situações adversas, incluindo sucessivas situações de prisão. Mencionei para vocês que há 7 ou 8 relatos de prisão envolvendo discípulos, como por exemplo Pedro e João. Em seguida, lá em Jerusalém. Em seguida, todos os apóstolos em Jerusalém. Novamente, Atos capítulo 5. Um texto de Atos capítulo 20 indica que Paulo também foi preso, colocado em prisão em Jerusalém, levado dali até uma prisão na qual ele permaneceu por 2 anos em Roma, prisão domiciliar,
certamente sem tornozeleira eletrônica, porque nem havia esse tipo de instrumento, mas durante 2 anos, Paulo ficou preso em Roma, pregando o Evangelho. E aqui, nesse texto em particular, na cidade de Filipos, esses dois, Paulo e Silas, colocados na prisão. E aqui, o sentido desse texto pode ser o que José Dilson torna a dizer, vocês sabem, viveu de maneira totalmente literal. Mas acontece que há muitas situações, na sua vida, na minha vida, na vida de quem decide andar com Jesus, ou recebe esse irresistível chamado do Espírito de Deus, em que você se vê às voltas com prisões, não no sentido literal, necessariamente, mas prisão emocional, situações em que você se vê tal como numa prisão literal. Novamente, entrevista em José Dilson para saber o horror de se passar 6 meses numa prisão no Senegal. Mas imagine o quadro. E, metaforicamente falando, é essa a situação em que muitas vezes, não poucas vezes, você e eu nos veremos metidos. Metaforicamente falando, você preso, sem ar para respirar, sem espaço para andar, sua mobilidade existencial, emocional e espiritual reduzida, tentativa das trevas e do inferno de fazer cessarem todas as suas atividades empreendidas em nome de Jesus, sem saber o que fazer, sem ter como tomar providências que dependessem, que demandassem mobilidade. Isso pode acontecer na forma de uma crise instalada dentro da sua casa, dentro da sua família. E a sensação diante de determinadas crises é de que você não tem como prosseguir andando e vivendo, tal como alguém em prisão. Quem sabe a condição de alguns que se veem assolados por uma doença séria e grave, um drama que açoita a sua vida, que espanca você, que cria na sua alma vergões, tal como naquele dia terrível, vergões no físico e no corpo de Paulo e Silas haviam sido criados. Então, ao ler esse texto, ao refletir você aqui comigo nessa noite, reflita e pense nesses quadros, nessas situações, e o que o texto nos pode ensinar. Se fosse necessário a gente batizar aqui essa mensagem, talvez eu diria que se trata de uma espécie de teologia da prisão, do cárcere. O que Deus tem a me dizer, a nos dizer, nesses quadros, nessas instâncias em que você se vê assim enjaulado, enclausurado, drama, uma crise séria e grave, e a sensação é de imobilidade emocional, espiritual, torno a dizer, e eventualmente física. A gente que cai de cama e não consegue mais se mover, tal como um presidiário. O que é que o Espírito de Deus nos pode trazer ao coração aqui? A primeira questão é que, frequentemente, à luz ou diante de um quadro assim, você se pergunta, por que comigo? Especialmente se você tem andado diante de Deus, se você é alguém que vive na simplicidade, na singeleza da sua vida, de modo fiel a Jesus. Lá pelas tantas, você se vê como um preso, um prisioneiro da vida, das circunstâncias, das instâncias, dos dramas, das crises, das doenças, das enfermidades, das dívidas, seja o que for, do conflito em família. Por que com você? Por que comigo? Primeiro lugar, respondendo a essa pergunta, que tem respostas muito variadas à luz da palavra do Senhor. Guarde no seu coraçãozinho o fato seguinte: você, de Jesus, eu sendo servo do Senhor, nós temos sido chamados para um tipo de chamada e de jornada que envolve um triunfo final e definitivo conquistado à sombra da cruz de Jesus.
Leia o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, em que o escritor nos incita, por assim dizer, a olharmos para Jesus, a tomarmos o nosso mestre e a dura senda percorrida até a cruz, como referência para as nossas próprias lutas cá nesses sítios e nessa terra. Um texto que tem citado diversas vezes aqui, vou repeti-lo outra vez. Pedro, falando sobre pressão na vida dos crentes, dos cristãos, capítulo 4 da sua primeira carta, verso 12, diz ele assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, diz Pedro, a pressão é a normalidade da senda da que dispõe-se a andar com Jesus. E prossegue ele no seu raciocínio, segundo o Espírito de Deus. Pelo contrário, ao invés de estranharem a pressão, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Mais comum na vida de quem anda com Jesus serão as situações de pressão, de prisão, tal como aqui aconteceu envolvendo Paulo e Silas, do que as situações de tranquilidade, de conforto e de calmaria. Há uma segunda questão que responde a essa inquietante pergunta, pelo menos é inquietante para o meu coração, não sei se para o seu. Quando a pressão séria e grave bate à nossa porta e nos aprisiona, por que comigo, Senhor? Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos aqui, falamos e discutimos um pouco esse texto. O Espírito de Jesus, próprio Jesus, nos indicando que receberíamos poder do alto e seríamos testemunhas de Jesus. E sereis minhas testemunhas. Você sabe qual é o termo traduzido para o português como testemunha? Termo usado por Jesus no grego, em que o texto de Atos foi escrito, mártir. Mártir, que a gente sabe muito bem o que significa. Mártir, alguém que passa pressão, aperto, que eventualmente dispõe da sua própria vida a favor de uma causa, a favor de uma fé, a favor de uma crença, a favor de um elemento qualquer da vida, a favor de alguém. E Jesus declarou: vocês vão receber poder do Espírito Santo para serem mártires. Nesse caso, a prisão era completamente arbitrária, injusta e ilegal. Paulo e Silas eram cidadãos romanos, não poderiam ter sido presos daquela forma tão arbitrária e violenta como lhes aconteceu. Mas eu e você, nós, tendo sido chamados para sermos testemunhas, isto é, mártires por Jesus, vamos ter que enfrentar o sofrimento. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, Paulo disse um texto que eu sei que vários de vocês conhecem muito bem. Ele disse o seguinte: pois todos, e eu sublinho, todos, quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. O que Paulo diz é que todos quantos dispõem-se a viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Ou seja, em outras palavras, se você e eu temos sido chamados para sermos testemunhas, isto é, mártires, em nome de Jesus, da cruz e da ressurreição, o sofrimento é parte absolutamente indissolúvel, por assim dizer, inseparável da figura e da função da testemunha. Existe uma terceira razão
que a palavra de Deus indica para a pressão bater a sua porta e eventualmente enjaular você, enclausurar você nesses quadros de prisão, via enfermidade, crise pessoal, família e tantas outras instâncias mais, segundo o que você mesmo pode identificar, é que os mais notáveis no reino de Deus, os que mais frutos vão produzindo, são aqueles sobre os quais incide a maior pressão. Note o seguinte nesse quadro: havia vários ali, discípulos, e naquela equipe reduzida de 4, só 2 foram escolhidos para irem à prisão, Paulo e Silas. Lucas e Timóteo dessa pelo menos escaparam ilesos. A pressão da prisão não necessariamente é distribuída no meio da gente de Deus, do povo de Deus, de maneira equânime, equitativa, igual. Veja o caso de José do Egito. Veja o caso dos profetas no Antigo Testamento. Havia outros fiéis ao Senhor. Elias, naqueles dias difíceis, pensou que estava sozinho, mas o próprio Deus lhe disse: há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. No tempo de Jeremias, entretanto, o profeta, denunciador dos pecados, foi aquele que teve que encarar a maior pressão. João Batista, cabeça cortada, servida num prato, o próprio Jesus. E no texto de Atos, como lhes disse, em Filipos não foram todos, os 2. Em muitas outras situações, escolheram os apóstolos, ou Pedro e João, mais uma vez. Quanto maior produção para o reino de Deus, maior pressão vai haver. Quem sabe isso seria não um incentivo para você avançar produzindo, mas um incentivo para você dar uma recuada e dizer: eu vou ficar aqui num jeito de cristianismo mais low profile, devagarzinho, só no sapatinho, menos confusão comigo, porque aí eu não atiço a ira do inferno contra a minha vida. Não deve ser esse o raciocínio naturalmente. Mas por que funciona assim? Primeiro, porque quanto mais estrago a sua vida fizer no inferno, obviamente, mais pressão o inferno fará contra a sua vida. Isso é lógico, é claro, é óbvio. Mas existe uma outra razão para a pressão ser mais intensa quanto mais frutos sua vida for dando. É que mais frutos demandam a administração de mais sementes, uma semeadura mais farta, mais rica, que eventualmente, não raro, haverá de empobrecer você nos termos cá desta vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta no capítulo 8, aliás, falando sobre oferta, sobre doação, verso 9, diz ele assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza enriquecesse a todos vocês. A lógica é a lógica de Eclesiastes capítulo 11, logo nos primeiros versos: lança o teu pão sobre as águas, não retenha as vantagens e os recursos com você, distribui, reparte, diz o texto de Eclesiastes, com 7 e com 8, porque não sabes o que será do próximo dia. Quanto mais você semeia, quanto mais você se dá para o reino de Deus, em grande medida você se empobrece nos termos cá desta vida, acumulando riquezas na eternidade. Nossa recompensa é celestial. Existe uma quarta razão que esse texto indica, e de resto toda a palavra de Deus, para essas situações envolvendo prisão,
fazendo do homem e da mulher de Deus um presidiário, nesses termos metafóricos aqui que eu lhes estou apresentando. A prisão nas nossas vidas sempre vai representar uma operação de um propósito de Deus super glorioso. Aqui estavam Paulo e Silas presos, sofrendo, padecendo e plantando uma igreja altamente viçosa, cheia de viço e vigor. Igreja de Filipos, carta aos Filipenses, você pode ler o texto, igreja com suas dificuldades, com seus problemas, mas uma igreja vibrante, que começara pela conversão da judia Lídia, vinda lá de uma outra região da Ásia Menor, converteu-se uma empresária de sucesso. Depois, certamente, essa jovem grega, possivelmente grega, liberta do espírito maligno, anônima, incluída nessa igreja multiforme, diversa, maravilhosa. E agora o carcereiro, certamente um romano, o preposto de Roma, com toda a sua casa. Lá estavam Paulo e Silas sofrendo o horror de uma cadeia, mas por detrás da cena aparente da pressão, cumprindo-se um propósito glorioso através e por meio das suas vidas e daquela situação tão difícil. Você percebeu? Havia companheiros de prisão. Eu disse para vocês, quando o terremoto se deu, todos foram livres, não só Paulo e Silas, todos foram livres. Pense agora, você consigo mesmo diante de Deus, se nesses lances, nesses quadros de prisão, em que eventualmente alguns se veem metidos, pressão, luta grave, se você não tem a companhia de alguns companheiros de prisão, situações semelhantes, você colocado ali naquele lugar, que não conhece a Jesus, que não tem a luz, que não tem a menor chance, a menor possibilidade de orar para o Deus que é capaz de, por meio de um terremoto extraordinário, abrir todas as cadeias. Zé Dilson já contou aqui, de novo vou fazer o comercial do livro dele. Quanta gente abençoada. Eu confesso a vocês, me permito aqui confessar a vocês, por favor, não divulguem isso que eu vou dizer aqui, fica entre nós. Eu prefiro que Deus reserve para mim um outro tipo de quadro, para viver minha vida e meu ministério. Mas, quanta graça, quanta bênção, resultantes de uma situação dificílima, aguda, impensável, para minha experiência pessoal, resultando da colocação no cárcere de um homem de Deus. Durante 4, 5, 6 meses, de julho até dezembro, do ano em que meu pai adoeceu e veio a falecer, ele ficou tendo que ser hospitalizado frequentemente durante um tempo e fazendo diálise. Quanta graça Deus concedeu aos circunstantes, aos companheiros de prisão, a gente que estava ali, a enfermagem, aos médicos e a pessoas dos quartos vizinhos, que puderam receber graça e libertação, porque alguém de Deus tinha sido colocado na prisão, e a prisão não era o destino final daquela vida, daquele homem de Deus, mas cumpria um propósito glorioso. Agora me permita encerrar essa discussão aqui, antes de lhes dizer como é que a gente pode se ver livre da prisão, que há determinadas situações, e é preciso atenção nisso, em que a prisão resulta de uma opção desastrada e pecaminosa da minha vida e da sua vida. Como o texto, e são muitos, mas, por exemplo, o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 33, que fala do rei Manassés, um rei terrível, terrível, que não ouviu a voz de Deus. E lá está dito
que Deus mandou o rei dos assírios para prendê-lo, manietá-lo. E nesta prisão, que resultava diretamente dos seus descaminhos relativamente a Deus e a sua palavra, ele orou, se humilhou, se quebrantou, e Deus reverteu a sua sorte de maneira impressionante. Como enfrentar, então, o cárcere? Já tendo você entendido que minha chamada e a sua é para um triunfo final e definitivo conquistado à sombra da cruz. Eu sou comparticipante dos sofrimentos de Jesus. Você precisando compreender que a nossa chamada, a minha e sua, a nossa chamada comum é para sermos testemunhas, isto é, mártires. Quem vive com Jesus, quem testemunha de Jesus, vai se ver às voltas, mais dia, menos dia, com pressão, com prisão, com sofrimento, com luta. Você compreendendo que na proporção direta da sua entrega, da sua produtividade para o reino de Deus, a pressão virá. Na medida em que tanto mais for a semeadura, você também se empobrecerá mais em determinados termos desta vida. Como vimos aqui nesse vídeo, você doa tempo, você doa energia, você doa recursos, você perde para ganhar, como Jesus fez e nos ensinou a fazermos da mesma forma. Compreendendo você que prisão na nossa vida, nesses termos, sempre trará consigo propósito abençoador e glorioso. Você anote aí no seu coraçãozinho como enfrentar o cárcere. Primeiro lugar, que esse texto indica, o primeiro lugar, quando você se vir num cárcere, desta forma, segundo o que estamos raciocinando aqui, não recue. Não se intimide. Não abra mão do que você faz em favor do avanço do reino de Deus por conta da pressão do inferno. Usando esse raciocínio torto e eventualmente infernal, ou infernalmente sugerido pelo inferno. A pressão, como dizem alguns irmãos pentecostais, está havendo retaliação do inferno, então talvez você reflita, para não haver retaliação, é melhor me recolher. Não recue, resista. A palavra de Jesus me diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer repetir comigo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Me permita dizer, em nome de Jesus, que este nosso inimigo é covarde. Sempre que você se apresenta, protegido pelo sangue de Jesus, como homem e como mulher de Deus, a pressão do inferno haverá de cessar contra a sua vida, desde que você resista em nome de Jesus. Como fez aquele pequenino e abusado Davi, atrevido, que não ousou enfrentar o gigante Golias em seu próprio nome. Era uma luta desmedida, desproporcional, que não faria o menor sentido. Aquele garotinho jovem, despreparado para a guerra, enfrentando um gigante de 3,20 metros, armado até os dentes. Mas disse Davi, tu vens contra mim com espadas e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus vivo a quem tu afrontaste. Sempre que o inferno marcha contra a sua vida, e a pressão contra o servo e a serva de Deus, a pressão, na verdade, está sendo feita contra o nosso Deus, e Ele vai resistir por você. Cabe a você manter-se firme, confiantemente em resistência, não recuar. Nossos queridos líderes e queridas líderes de células pegam a pressão enorme. Dia de reunião de célula, parece que toca o terror, casa, na vida, no escritório. Fique firme,
resista, reaja em nome de Jesus. Viram aqui qual era a interpretação dessa gente? Paulo e Silas, com esses seus companheiros, andam perturbando a cidade. E é isso que acontece mesmo. Você, com sua vida, aos pés do Senhor, produzindo para Jesus, perturba o inferno. E o objetivo do inferno, lançando você na prisão, é, em primeiro lugar, fazer com que você deponha as armas. Nesse sentido da guerra espiritual que a gente trava contra estes poderes. É fazer com que você recue. É fazer com que você pare de avançar sobre o inferno. É fazer a perturbação na ordem, ou melhor dizendo, na desordem vigente na cidade onde você tem sido levado a operar missionariamente. Acabe tirando você de cena, tirando você de combate. Então você tem que reagir resistindo em nome de Jesus, em nome do Senhor. A pressão veio contra a sua vida. Alguns se sentirão tentados a, desculpe dizer, nesses termos, chutar o balde, chutar o pau da barraca, acabar com tudo e buscar um outro caminho que não seja esse caminho da luz, porque alguns interpretarão sugestão do inferno. Não está valendo a pena. Pensei que as coisas fossem se acertar, se arrumar, mas olha que pressão, olha que loucura que aconteceu justamente comigo dentro da minha casa. Resista em nome de Jesus. É muito melhor você estar no lugar onde o Espírito de Deus indica que você deve estar. Se você for ler o capítulo 16 todo, você vai perceber que o Espírito do Senhor não permitiu que eles viajassem numa direção e lhes indicou justamente a Macedônia. E obedeceram. O melhor lugar para você estar é o lugar que Deus houver de indicar para você, e não um lugar mais confortável. É muito melhor obedecer à ordem do Espírito de Jesus, mesmo que isso leve você para uma clausura de uma prisão nesses termos, do que obedecer à sua própria carne. Mas existe uma segunda orientação preciosa nesse texto: como enfrentar o cárcere. Você precisa permanecer confiante. Confiança é a chave de que um livramento virá. Um livramento virá. Leia Atos, folheie o texto precioso, maravilhoso de Atos. Você vai ver que Deus sempre providenciou um livramento. Anjo libertou Pedro e João do cárcere. Um terremoto libertou Paulo e Silas da prisão. Em Roma, o Senhor mesmo se aproximou de Paulo e lhe disse, Atos capítulo 23, verso 11, Paulo, coragem, coragem, a graça lhe veio. É verdade que Estevão morreu apedrejado, mas o livramento lhe veio na forma de uma graça extraordinária, a ponto de Estevão, ao invés de recuar diante daquele apedrejamento cruel, ver a face de Jesus e ir para o céu de maneira extraordinária. Marte na graça. Tiago, é verdade, foi passado ao fio da espada por Herodes. Pedro livre, mas encontrou mais cedo do que Pedro ao seu Salvador, para vê-lo face a face e passar mais tempo com Deus na eternidade, se é que se poderia dizer assim. Então, se você está nessa hora, num ambiente em que se sente aprisionado, saiba que um
livramento de Deus haverá de vir para a sua vida. Vai haver livramento. Ou a porta da cadeia vai se abrir automaticamente, ou um anjo vai chacoalhar os alicerces da prisão, as cadeias vão cair, ou o próprio Espírito de Deus haverá de se colocar do seu lado para dizer: coragem, firmeza, não recue, eu estou com você. Enquanto o livramento não chegar, os propósitos gloriosos de Deus haverão de se cumprir, prosseguir, cumprindo-se por meio da sua vida. Terceira instrução desse texto, vale dizer nesse sentido, que nós crentes, sobre a ideia de conservarmos no nosso coração, nestes tempos de prisão, uma doce, profunda, santa, aquecida expectativa de livramento. Crente deve ser sempre alguém à espera de um milagre. Tem que ser assim, gente. Você vive com Deus Todo-Poderoso. Você precisa abrigar na sua alma sempre esse gosto maravilhoso de uma doce, santa, aquecida expectativa de que um milagre está a caminho. Uma graça, uma operação extraordinária, um caminho onde não há caminho. Uma fonte brotando no deserto. Crente precisa ser gente sempre à espera de um milagre da parte de Deus. Nos termos de Deus é verdade. Você não acha que também é um milagre ser martirizado como Estevão e Tiago, glorificando a Jesus? Então permaneça confiante, porque o livramento vai chegar nos termos de Deus para a sua vida. Terceira orientação desse texto, claríssima, óbvia, evidente, que não demanda muita interpretação de texto aqui. Você precisa fazer como esses dois homens, Paulo e Silas. Tal lhes era a visão de Deus, Deus Todo-Poderoso, segundo a oração de Atos, capítulo 4, que vimos aqui 2 semanas atrás. O Deus da criação, o Deus que se revelou em Jesus, o Deus que governa a história, soberano em todas as coisas, em todos os seus feitos, podiam e puderam fazer, e essa é a terceira orientação, difícil de ser cumprida, mas que você e eu devemos cumprir nos ambientes de prisão. Transforme a prisão, transforme a cadeia numa igreja, numa catedral, como Zé Dilson, de novo, citando ele, melhor que ele desse o seu testemunho depois, mas transformando um banheiro fétido, horroroso, no seu ambiente de devoção, num altar. A situação era completamente surreal, vocês viram. Esses dois, presos no ambiente mais horrível daquela cadeia em Filipos, com os pés amarrados, açoitados, costas sangrando, terrivelmente machucados, cantando e louvando ao Senhor, orando. Será que você nessa noite pode, num comando pelo Espírito de Deus, transformar um ambiente lúgubre, escuro, sombrio da sua vida, da sua alma, presidiária, de certas circunstâncias e situações assim, num grande altar de adoração, de louvor ao Senhor? O lugar ideal, mais ideal, para louvarmos ao nosso Deus é a prisão. Por isso que tantos textos, como o texto de Hebreus, 1 Pedro capítulo 2, dizem que nós, na qualidade de sacerdotes do Senhor, devemos, entre outras funções, apresentar-lhe sacrifício de louvor. O louvor, a oração em tempos de prisão, é o melhor contra-ataque, o mais eficaz dos contra-ataques à pressão do inferno contra a sua vida. Segundo o livro de Crônicas, anote esse texto para você ler na sua hora devocional. Fica minha sugestão aqui, capítulo 20. Rei Josafá, ameaçado por amonitas e moabitas, armados até os dentes.
exército super bem preparado, violento, marchando contra Judá e contra Jerusalém. O rei Josafá teve medo, colocou-se a orar, a buscar a presença de Deus, e um profeta se levanta e diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, e vede o livramento que o Senhor haverá de lhes oferecer. E qual foi a providência de Josafá? Ordenou levitas, cantores, que marchassem diante dos batalhões e do exército, dizendo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma bomba de alto calibre, a penetrar o inferno, a detonar os diabos e os demônios contra a sua vida. A sua disposição de adorar o seu Deus, de prestar-lhe culto nas situações de crise mais aguda, de prisão mais escura pelas quais sua vida puder passar. Transforme esse cárcere em que sua vida se vê metida numa grande catedral. Faça daquele ambiente, no hospital, seja onde for, um grande altar de exaltação ao Deus que libertou sua vida, sua alma, e que ilumina o seu coração, eventualmente tomado pelas sombras da pressão, da umidade, da escuridão, da própria cadeia e da prisão. Finalmente, isso é possível fazer. Você não pode se intimidar, não pode recuar. Resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segunda questão que esse texto nos ensina: você precisa viver confiantemente, sabendo que o livramento virá. Crente à espera de um milagre. Transforme. Em terceiro lugar, indicando aqui para vocês, esse cárcere numa igreja. Faça disso o altar. Em quarto lugar, para nós orarmos juntos aqui. Isso só será possível se você o tempo todo permitir que o Espírito Santo resete sua forma de pensar a respeito da vida e das coisas. Em prisão, a tendência é você olhar para o seu umbigo, olhar para as feridas nas suas costas, olhar para as suas próprias condições, esquecer-se do propósito glorioso que Deus está a operar por meio da sua vida, naquela instância em que você se vê como presidiário. Resete, mude a sua forma de pensar. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12. Ofereçam-se em sacrifício vivo e deixem-se transformar pelo Espírito Santo por meio da renovação das suas mentes. Ao invés de focar em você, nos vergões nas suas costas, nas suas questões, no espaço que você perdeu, no ar que você não tem para respirar do jeito que você gostaria, já teve um dia, pense no que Deus está fazendo, nos seus propósitos, pense na sua glória, pense nos seus companheiros de prisão, pense no que pode acontecer justamente porque você foi posto naquela situação, mandado para ali pelo Espírito de Deus. Pense em quantos mais companheiros de prisão há, vivendo as mesmas condições, mas com o coração sem Cristo, sem a liberdade de Jesus. E você está ali, partilhando das mesmas condições, mas com a alma livre, liberta. Mude constantemente a sua perspectiva quanto a esse ambiente de prisão. E eu encerro aqui com o texto de 1 Pedro, já mencionei, capítulo 5, versículo 7. Pedro fala dessas pressões, diz que é preciso resistir e nos conforta dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Só me resta avançar, mudar minha perspectiva, deixar de lado a preocupação com a dor que eu estou sentindo nessa hora, olhar o que Deus está fazendo,
louvar o seu nome, porque ao menos estou cumprindo aquilo para o que fui chamado, convicto de que o Senhor me colocou naquele lugar, mesmo que este lugar seja um lugar escuro, sombrio, úmido, difícil e duro. Melhor estar ali do que desobedecer a Jesus. Estavam na cadeia em Filipos porque obedeceram à instrução do Espírito de Deus, sabendo que o Senhor cuida da minha vida, o Senhor vela pelos simples. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero orar com vocês, especialmente com quem se sinta assim, apertado, pressionado, sufocado. Hoje de manhã a gente falou aqui, cantamos até um hino sobre isso. Às vezes você se sente como se a água tivesse aqui, né? Passou do ponto, você já não consegue mais nadar, sufocado, apertado. Pode ser a questão da família, grave, séria, antiga, recorrente, crônica, que aprisiona. Alguns pensando como tantas vezes me ocorre, essa prisão precisaria ser resolvida primeiro, as cadeias nestes termos deveriam ser primeiro quebradas para então eu avançar. Não, não é assim. Vou avançar, mesmo que seja algemado, ali dentro, naquele lugar. Se você quiser orar comigo aqui um minutinho, nós vamos encerrando esse culto com essa oração. Você pode vir. As prisões variam ao infinito na sua configuração. Como machucam e doem essas prisões que são estabelecidas quando as coisas não vão bem em família. Você poderia até pensar, puxa, tudo eu poderia suportar, mas essa pressão batendo a minha porta aí, literalmente falando, dentro da casa. Quem sabe uma injustiça da qual você tem sido alvo, uma doença, uma enfermidade que surpreendeu você e para a qual não existe mais uma solução. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, com essa confiança. Nosso Deus é um Deus que provê sempre o livramento, nos seus termos, é verdade. Se você tiver que ficar como Paulo, 2 anos na prisão, lá em Roma, Deus haverá de estar do seu lado o tempo todo, dizendo, meu servo, minha serva, coragem, coragem, fique firme, avance firme, não deixe de resistir, pelo poder da sua graça e da sua mão, do seu amor. Mas também Ele pode chacoalhar os alicerces daquela cadeia e libertar, de repente você, e tudo se transformar, como naquele dia em Filipos. Vamos orar. Eu vou pedir que o pastor José Dilson ore. Ele que viveu tanto essa situação, orou tantas vezes, lá dentro, no Senegal, viu a mão de Deus de maneira extraordinária. Que Ele ore por nós agora, nessa hora. Eu gostaria de chamar os presbíteros e os pastores aqui na frente, para estenderem suas mãos sobre vocês. E eu lembro de uma mulher que ela estava cega, presa pela prisão da cegueira, com a pele toda escamada e surda. E juntos nós estávamos orando, missionários. Começamos a orar e aquela mulher caiu de joelho dizendo que Jesus havia curado. Ela passou a ver, passou a ouvir, a pele dela ficou lisa e ela entregou o coraçãozinho dela para Jesus. Eu não sei qual tipo de prisão que você pode estar dentro dela, mas eu quero te dizer que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é perito em nos libertar das nossas prisões. Ele pode fazer você voltar para sua casa hoje livre completamente do seu mal. E eu quero chamar essas autoridades aqui na frente para que juntos, pastores e presbíteros, estendamos as nossas mãos sobre a sua vida, ministrando a cura e a libertação. Você pode voltar para sua casa curado, livre do teu mal, livre das prisões que têm te acorrentado, livre dos grilhões.
livre das cadeias, em nome de Jesus. Quem puder se ajoelhar, por favor, se ajoelhem, e os presbíteros, os pastores vão estender as mãos sobre você. Ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, porque Tu és o Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso libertador, Senhor Deus. E quantas prisões Tu já nos livrastes, quantos grilhões Tu já quebrastes, pelo Teu poder, pelo poder do Teu sangue. E nesta hora que nós nos encontramos aqui prostrados diante do Senhor, é porque temos grilhões a serem quebrados, ó Deus. Temos prisões que precisamos ser libertados, ó Deus. Então inclina os Teus ouvidos à nossa súplica e torna-nos livres pelo Teu poder, pelo poder do nome de Jesus. Quebra os grilhões, abre as cadeias. Deus, traz liberdade para o Teu povo, aquele que está aflito, aquele que está preso. Deus, liberte-os agora, aqueles que se encontram presos por enfermidades, aqueles que se encontram presos por circunstâncias, presos fisicamente, como o caso do Rafael e tantos outros que estão enfermos. Ó Deus, Tu és Jeová Rafa. Então visita-nos agora e torna-nos livres dessas cadeias de prisões. Aqueles que estão presos pelo desgaste do relacionamento conjugal, liberta agora no sentido de trazer paz aos casamentos. Nós rejeitamos e não aceitamos o divórcio. Nós queremos viver em unidade para a glória do nome de Jesus. Aqueles que se encontram com enfermidades, ó Jeová Rafa, cura o Teu povo, traz a libertação, quebra mais uma vez, eu te peço, quebra os grilhões, quebra as cadeias. Deus, torna-nos livres para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós Te suplicamos, que nós a Ti clamamos, em nome de Jesus, e para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, e glórias eternamente ao Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, tomamos posse da nossa vitória, tomamos posse da nossa libertação, tomamos posse da nossa bênção nesta noite, em nome de Jesus. Glória seja dado ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, irmãos amados, glorifique a Deus pelas vitórias recebidas nesta noite. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos, Jesus. Nós Te louvamos, Jesus, pela Tua presença aqui conosco nesta noite. Te agradecemos por teres quebrado os grilhões, as cadeias, por ter quebrado essas prisões. Em nome de Jesus, meu Pai, Deus maravilhoso, nós Te agradecemos. E agora, amados e amadas do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, as libertações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Abraça o irmão que está do seu lado e vos dê uma semana maravilhosa. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Irmãos queridos, 2 avisos muito importantes aqui, enquanto vocês se abraçam. Amém? Hoje é o último dia para você comprar o convite do nosso piquenique sábado que vem. Ouviram? Tá bom? E olha, todos, aqui à minha esquerda, uma cantina maravilhosa que os jovens fizeram, caprichada. Por favor, ao finalzinho, vá aqui prestigiar ali a cantina dos jovens. E compre o seu ingresso aqui com a Maze, por favor. Mesmo que o sol não queira brilhar e tudo em volta
escuro ficar. Eu sei que Deus